Em maio de 2015, a TV Ambiental foi a campo, no norte do estado do Espírito Santo, acompanhando uma equipe de pesquisadores do Instituto Agropecuário do Espírito Santo, INCAPER, e da Embrapa, que desenvolvem uma pesquisa do projeto Biomas Mata Atlântica sobre o uso agronômico da aroeira. É uma espécie nativa do Brasil, conhecida como pimenta rosa. Essa planta ocorre naturalmente na região litorânea associada às restingas, um ecossistema da Mata Atlântica que se desenvolve em solos arenosos de influência marinha. A aroeira é muito apreciada e utilizada nos restaurantes franceses. Por volta de 1993, sua exploração comercial passou a ser mais intensa no estado, feita por populações litorâneas de forma extrativista. Só recentemente se iniciaram plantios agrícolas dessa espécie em monocultura para se obter maior produtividade. É aí que entra o papel da pesquisa agropecuária. Vamos ao campo acompanhar de perto o trabalho dos pesquisadores. O projeto Biomas é um projeto realizado em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, e Embrapa. É um projeto que está implantado a nível nacional, nos 6 biomas brasileiros. E aqui na Mata Atlântica, nós estamos na coordenação regional, realizada aqui nessa área, uma propriedade particular do seu Silvestre Milanese, aqui em Soretama, no Espírito Santo. O objetivo principal do projeto Biomas, de uma maneira geral, é pesquisar sobre árvores, nativas e exóticas, tanto para a constituição e recuperação de área de preservação permanente, APP, como para consolidar a reserva legal, construir uma reserva legal, no caso, servir de exemplos, de modelos para produtores rurais que tenham interesse em estar resgatando, restituindo essas áreas naturais nas suas propriedades e também exemplos de sistemas de produção, utilizando a árvore como principal componente desse sistema. Então aqui nós temos 23 experimentos de pesquisa com diversas instituições envolvidas, umas 30 instituições envolvidas dentro do estado do Espírito Santo e de fora também. Utilizando árvores das mais variadas espécies, tanto nativas da Mata Atlântica como também exóticas. O objetivo nosso é testar o crescimento, o desenvolvimento dessas espécies, de árvores com diferentes usos, tem desde a parte de uso da árvore para fitoterápicos, observando, avaliando a fitoquímica de espécies potenciais, espécies nativas, até mesmo para madeira, para subprodutos florestais. Então, cada subprojeto que a gente fala, cada pesquisa dessa tem um objetivo específico e tem um líder, tem a sua equipe que vem, acompanha os experimentos. E esses dados vão ser monitorados até 2019. Contamos hoje dentro do Biomas todo, a nível nacional, com mais de 300 pesquisadores. Então a gente, através desse projeto, dessa oportunidade, cria uma rede de pesquisa de profissionais envolvidos para estudar a árvore como componente dentro de uma propriedade rural, exemplos, modelos que podem ser futuramente replicados por qualquer produtor rural. Dentro do projeto Biomas Mata Atlântica, nós temos a pesquisa que dá enfoque para a aroeira, que no estado do Espírito Santo existe uma demanda enorme para o uso do principal produto dela, que é a pimenta rosa. Então, dentro desse raciocínio, nós fizemos a concepção de 2 experimentos. Um experimento onde se propunhamos a estudar a influência do espaçamento na adubação da aroeira para a produção de frutos, e o segundo, a influência da adubação de adubos minerais e orgânicos da aroeira para a produção de frutos. Essa pesquisa vem sendo desenvolvida aqui dentro da área experimental do projeto Biomas na Mata Atlântica, e ele visa exatamente assim selecionar genótipos, plantas especiais que foram utilizados critérios de seleção dessas plantas, fenotipo, para poder fazer avaliações na parte de composição química de folhas, frutos e caule dessas plantas. Então nós vamos selecionar algumas espécies, algumas plantas, exemplares dessa espécie, de aroeira, Esquinus terebintifolius, que nos chamaram a atenção por alguma característica fenotípica dela, seja o seu desenvolvimento ou a sua própria produtividade, dos frutos. E esses genótipos nós vamos fazer as avaliações, nessas amostras de fruto, folha e caule,
para ver a composição química disso daí. O objetivo, na verdade, é selecionar não só as plantas que são muito boas produtoras de frutos, mas também que possam nos dar algum resultado de outros produtos, né, subprodutos dessa planta, que, por exemplo, o aproveitamento das folhas, né, como subprodutos fitoquímicos dessa parte do vegetal, que possa ser aproveitado também com fitoterápicos, seja para o mercado de cosméticos, né, seja para o mercado alimentício, gel, enfim. Todo mundo pensa, né, na aroeira como a pimenta rosa, que é para condimento e mesmo assim muito utilizado na Europa. Há pouco tempo é que vem sendo mais difundido isso daí dentro do nosso país, né, dentro do estado. Aí nós queremos trabalhar a aroeira também, outros produtos dela, aproveitar mais, né, a cultura da aroeira de uma maneira geral, utilizando, por exemplo, o resíduo. Vamos supor, um fruto que não foi aproveitado pela indústria, ele poderia ser utilizado para outro produto? A folha dela, que é descartada hoje em dia, ela poderia ser aproveitada para a extração de um óleo ou extração de outro produto? Então, são respostas que a gente está pensando em trabalhar com esse projeto. O Incapé já trabalha com essa espécie já há bastante tempo, já vem fazendo esse trabalho de seleção, né, de plantas que nos chamaram a atenção, plantas que foram selecionadas por algum motivo. Já mantemos um banco de germoplasma dentro de uma fazenda experimental do Incapé, que é a fazenda em Jucuruaba, lá no município de Viana, próximo à Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Então nós queremos enriquecer esse banco, mas com genótipos realmente selecionados e testados. Agora vamos mostrar uma colheita extrativista num remanescente florestal situado em meio a uma área de pastagem. A exploração comercial de aroeira começou a partir desse tipo de trabalho, que é puramente extrativismo, né? Então, quer dizer, as pessoas entram nas áreas, muitas vezes até unidades de conservação, áreas de restinga, próximos a manguezal, ou seja, ecossistemas associados à Mata Atlântica. Essas famílias inteiras, né, buscam nessas áreas e acabam coletando os frutos da aroeira de forma não muito ordenada. Se ela não for feita de uma forma correta, se a gente não fizer um trabalho até de educação ambiental com essas comunidades que extraem a aroeira, ela acaba sendo predatória, né? Então nós temos que trabalhar para que esse tipo de extração seja de forma sustentável. É um rendimento assim, que a gente só tem por ano, né? E a gente sabe que está fazendo muito produto com a aroeira, né? Então é o rendimento que a gente tem, uma renda a mais. Quantos meses? No período de 15 a 20 dias. Esse tipo de exploração caracteriza o extrativismo não predatório. Você veja que ela falou que já mora aqui há 20 anos, todo ano ela vem, explora, tira a quantidade de galhos que o próprio convívio deles, da comunidade com a aroeira dentro da mata, faz com que eles percebam a quantidade exata que tira, sem prejudicar a fisiologia, principalmente a fisiologia da árvore, de forma que ela tenha capacidade de se recuperar, para na próxima safra ela ter a mesma quantidade de galhos que foi tirada no ano anterior. A condição natural, sob o ponto de vista epidemiológico, a incidência de doenças é menor. Mesmo existindo determinado patógeno, fungo, ou até uma praga mesmo, a incidência é menor porque tem uma variação, uma variabilidade genética bastante grande. Primeiro porque são materiais oriundos de sementes, e por outro lado você está num complexo de espécies que funcionam como barreiras, evitando assim a disseminação dos patógenos. Quando você passa para um sistema de monocultivo, em que tem uma quantidade de hospedeiro bastante grande, principalmente no sistema de monocultivo clonado, o aparecimento de uma praga ou até de uma doença passa a ser com uma incidência muito maior, uma severidade maior. Então a curva epidemiológica dessa doença passa a ser muito maior, exigindo outros cuidados, principalmente estratégias de manejo, estratégias de controle nessas situações de monocultivo. Nós, quando começamos a primeira muda a ser feita, a gente ia na mata, aí arrancava aquele pé que tinha 1, 2 caroços, aí dizia é fêmea, que aí que tem um macho que não dá caroço, né? Sim. A gente ia no mato lá, tá aquele pezinho lá, novo, com semente, arrancava, porque na época não existia essa muda clonada, né? Aí arrancava, plantava, molhava, ela ia, brotava. E essa aqui mesmo, tudo é muda no mato. Então a pimenta rosa hoje já faz parte do mercado agrícola aí, concorrendo aí com o café em algumas regiões, né? É, porque geralmente a nossa região,
é uma terra arenosa. Ela já não dá quase o café, a pimenta, não é? Então, a pimenta do reino. A pimenta do reino. Então hoje, para nós aqui, foi o melhor investimento que a gente fez foi a aroeira. Então, a aroeira, ela concentra a produção nessa extremidade do ramo, nos lançamentos mais novos. Então, uma estratégia para a produção comercial é deslocar através da poda drástica, esses ramos do lançamento anual para mais próximo do tronco, produzindo assim uma expansão do ramo produtivo e possibilitando ter uma maior densidade de plantas por hectare. Isso aumentaria a nossa produtividade da aroeira no campo. Aqui nós podemos mostrar uma poda mal feita, onde nós temos a entrada aberta para patógenos, que foi o corte mal feito, aonde teve essa fenda com a emissão dos novos galhos e, logicamente, a produção do ano que vem. Isso tende a arquear, como nós podemos ver aqui nesse momento. Tá? Então isso nós devemos ter cuidado para evitar. E aqui nós podemos ver o seguinte, essa parte aqui foi a parte do primeiro ano da planta de produção. Foi cortado, aqui foi o segundo e aqui tem um terceiro, que já foi cortado. Logicamente, essa poda, voltamos a repetir, foi uma poda de produção. Aqui será mais ou menos feita a poda de formação e limpeza, formação de copa, tá? Que vai emitir os novos galhos para que a próxima produção seja obtida. Entre as doenças da aroeira, algumas são causadas pela poda mal feita, inadequada. E uma delas é a lesiodiplória, em que a partir dessas aberturas de poda poderá haver a infecção do fungo e com isso destruir o caule. Um outro problema que pode surgir é a fumagina. A fumagina geralmente pelo excesso de umidade, principalmente uma copa muito fechada, e esse crescimento do fungo à superfície da folha e que dificulta a fotossíntese, reduzindo inclusive a produtividade desses ramos. Então esses são cuidados que devem se ter e que estariam relacionados a um manejo adequado da planta, principalmente com a poda de formação, a poda de colheita e posteriormente a poda severa, a poda de condução da planta para o próximo ano. A importância de estar trabalhando uma espécie, fazendo esse trabalho de seleção, melhoramento genético, é justamente para a gente conseguir um produto final, as matrizes, as plantas, que sejam uniformes, inclusive na questão de maturação dos grãos, né, da própria pimenta rosa. Não é interessante para o produtor ele ter no mesmo ramo frutos verdes, meio verde, digamos assim, e frutos maduros, como acontece, por exemplo, nesse ramo aqui. Você pode observar que fica difícil para o produtor fazer uma colheita, porque ele vai perder produção aqui. Ele vai ter frutos que estão verdes demais, que não vai servir para a indústria, e já vai ter frutos no mesmo ramo que já chegou, digamos assim, no ponto de maturação ideal para a indústria. Bom, aqui nós estamos num sistema de produção, né, de plantio clonal. Essa aqui é uma espécie que, na verdade, ela é utilizada no extrativismo. E aqui o produtor já teve a iniciativa de fazer a reprodução das mudas por meio propagativa, né? Ou seja, são mudas clonais, só que aqui tem um detalhe importante a ser relatado, porque aqui são plantas, né, que são igual à outra, né? Isso é muito importante porque tem uma homogeneidade no plantio, uma uniformidade, né, tanto na parte de crescimento quanto na parte produtiva, só que tem um detalhe, ela é proveniente somente de uma única planta. E isso pode acarretar em alguns problemas. O primeiro deles é se uma praga acomete uma planta, vai acarretar em todo o plantio. Então o que é recomendado é que esses plantios clonais sejam compostos com pelo menos 5 plantas diferentes, né, para que não ocorra uma praga em todo o plantio. Aqui a gente bate, como vocês estão vendo aqui, aí depois de bater aqui, a gente peneira com a peneira pequena, tem que tirar o máximo de folha que a gente conseguir. Aí ensaca, ela vai ensacada daqui, sai ensacada. Fora desse período de colheita aqui, qual atividade você desenvolve? Eu mexo com comércio, eu tenho um bar. Mas a maioria das pessoas mexe com pesca, mexe com caranguejo. A produção depende de como que o pé está carregado, depende do tamanho do pé, depende do horário que a gente chega. Mas geralmente assim, que nem ontem a gente colheu 120 quilos. Então, a metodologia que nós utilizamos aqui na pesquisa, né, é o seguinte: eles estão agora fazendo a colheita dos grãos, né, dos frutos maduros. Então, todo frutinho que chegou no ponto de colher, que é esse ponto vermelho aqui, bem vivo, bem intenso, eles colhem,
manualmente, né? Por que aqui não é feita a colheita da forma como o produtor faz no facão? Porque nosso objetivo aqui é exatamente fazer uma descrição e fazer o registro da produção total da planta. É feito a pesagem, né, do material, armazenado em sacos de papelão e enviado para laboratório para ser levantado os dados experimentais, né, os dados técnicos do material. No processo produtivo, os grãos, após serem ensacados para a indústria, onde é selecionado, secado e embalado para comercialização e exportação. O desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa deverá disponibilizar clones mais apropriados à produção agrícola da aroeira e demonstrar a viabilidade da exploração econômica de seus subprodutos.